Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato seu, o que é que eu leio aqui no canal, me mande no e-mail no Instagram que eu terei o maior prazer de ler, ok? E eu quero pedir uma opinião de vocês aqui, uma opinião sincera. Eu gostaria, né, estou pensando em contar relatos, né, histórias reais, fazendo uma maquiagem. Porém, todavia, né, eu já vejo que tem muita gente fazendo isso, tanto gringo como brasileiro, e aí eu não sei se é uma boa ideia, então eu preciso da opinião de vocês, tá? Deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Então vamos à história a quem interessa. O vizinho que nunca existiu. Pois bem, pessoal, o Marcos tinha acabado de se mudar para outro apartamento, né? Ele morava de aluguel e ele foi para outro apartamento que tava mais legal, tava perto do trabalho dele, etc. Então ele foi para esse outro apartamento. Porém, toda noite, toda santa noite, parecia que tinha alguém afastando alguma coisa, trocando de móvel, empurrando alguma coisa em cima, sabe? Isso tava irritando ele muito, porque ele tinha que trabalhar no outro dia e a noite toda. Não parava, às vezes ele dava um grito, mas não resolvia, não parava. Ele ia lá, batia na porta, mas não tava resolvendo. Isso ficou alguns dias e tava irritando ele. Até que ele encontrou a dona ali do condomínio, enfim, né, que era uma senhora e tudo. E ele foi perguntar pra ela quem era a pessoa que tava ali em cima, que se tinha como falar pra ela parar de fazer barulho de noite. Ele não tava conseguindo dormir. Nisso a mulher olha pra ele meio assustada e fala assim: não tem ninguém, querido, ali em cima. Não tem ninguém. Aquilo ali já tá há muito tempo sem pessoas ali. E ele pega e fala: não é possível que não tem ninguém, porque toda noite eu escuto barulhos vindo dali de cima. E sempre são barulhos de coisas sendo empurrado e tudo, etc. E ela pega e fala que não tem ninguém ali, que ele deve estar sonhando alguma coisa, porque ela mesma é a dona. Ih, não tem ninguém. E aí, nisso, ele fica sem entender, né? Vai embora e tal. E começa a perguntar ali para as pessoas que moram ali no condomínio também, se alguém conhece quem é a pessoa ali do quarto tal, né? Do apartamento tal. E aí as pessoas pegam e falam que realmente não tem ninguém ali. E acontece... não tem. Simplesmente a pessoa que morava ali, simplesmente um belo dia foi embora e não voltou mais, então não tinha ninguém. E se ele fica inculcado com aquilo, porque como é possível que não tem ninguém ali, ele tá escutando, ele deve estar ficando doido. É quando ele simplesmente ele vai averiguar aquela situação. Ele começa a falar com as pessoas e tudo e não existe ninguém. Então uma bela noite, ele simplesmente, ele começa a escutar de novo e ele vai lá bater na porta. Ele bate e ninguém, a coisa. Então ele pensa assim: vou arrombar, já que não tem ninguém, né? Eu vou arrombar essa bendita porta. Então ele vai lá, né? E tenta arrombar a porta e ele consegue arrombar. Quando ele entra, tá tudo escuro e tá um cheiro muito ruim ali dentro. E também tá muito em poeira e etc. Então ele não tá enxergando nada e ele trisca assim pra acender a luz, porém a luz não se acende. Então ele pensa que ali também não tem energia. Então ele desce, vai buscar uma lanterna e ele volta com a lanterna e ele começa a iluminar, né, todo o lugar. E é quando ele vê algo tenebroso, sabe? Quando ele vai andando por ali, ele vê muita comida podre, estragada, há décadas ali parece, sabe? Cheiro horrível tá ali dentro de fezes, de urina, de comida estragada, de tudo que tá ali, sabe? E ele não entende. E ele vai andando, averiguando as coisas, e é aí que ele entra num que parece ser um quarto. Quando ele entra nesse que parece ser um quarto, ele dá de cara com um homem amarrado com correntes bem grossas, e o cara tá magro mesmo ali, sabe? E ele toma um susto e sai correndo. Nisso, ele não sabe o que é aquilo, se foi coisa da cabeça dele ou coisa do tipo, sabe? Então ele volta pro apartamento dele correndo e ele pensa: será que eu volto? Será que eu não volto? Será que eu chamo a polícia? O que eu faço? E ele volta porque ele acha que é uma pessoa mesmo, não um espírito ou coisa do tipo. Ele acha que é uma pessoa. Então ele volta. Quando ele volta, ele vê realmente. Então, tipo assim, é uma pessoa que tá amarrada. Uma pessoa que tá amarrada ali, não tinha como fazer nada. E ela tava magra. Significava que ela não tava comendo nem bebendo. E tinha fezes e urinas por ali, né? Porque ela tava amarrada, não tinha como ela ir no banheiro. E nisso ele toma o maior susto. E o cara só fala: socorro, socorro, me ajuda. Nisso ele liga imediatamente pra polícia, né? Ele liga pra polícia, a ambulância liga, né? Porque o cara ainda tá vivo. E aí chega lá e todo mundo vê. Ali vira um alvoroço só a situação. E aí ele pega, né, e tal, enfim. E nisso ele não entende, porque até o momento as pessoas diziam que não tava morando ninguém, que não tinha ninguém ali. Então como é que um cara tava ali amarrado e ninguém sabia disso, que ele tava amarrado? E aí é que o grande mistério é revelado. Pois um grande choque quando a revelação. Ali quem morava não era aquele cara, tá? O cara que foi sequestrado, né? Pelo estado que ele foi encontrado ali, foi um sequestro. Morava outro cara ali e o apartamento era dele. Então simplesmente o cara tinha um apartamento e ninguém entra num apartamento onde, né, o proprietário, tipo,
Ali ele era o proprietário, o cara que tinha ido embora. Ele simplesmente sequestrou uma pessoa e amarrou ali. Ele tinha uma obsessão pelo cara, tipo, ele tinha uma obsessão. Então ele amarrou o cara ali e deixou ali. Os familiares estavam procurando o homem dias e dias e dias. Mas ninguém, o pessoal já tinha até perdido a esperança. E o cara ali tava amarrado. Então com o tempo ele conseguia comer, beber água e etc. Ali porque o outro cara ia lá alimentar. Mais um belo dia esse cara não foi mais. E aí a comida tava podre, tipo, ele não tinha onde fazer xixi, não tinha onde fazer suas necessidades, ele fazia pelo chão. E aí ele tanto tava comendo a própria pra sobreviver. Gente, ai, meu Deus. Pra sobreviver. Era uma situação, assim, caótica, coisa de filme de terror mesmo. Então, mano, que é isso? Era desumano. E nisso eles foram procurar esse cara, onde que ele se meteu e tudo. E aí eles descobrem que o cara, que era dono do apartamento, etc., ele tinha tirado a vida dele, entendeu? Tipo, ele tava se sentindo culpado e etc. E o cara que tinha se mudado, o Marcos que tinha se mudado ali, ele começou a escutar essas benditas correntes. Tava melhor e etc. Ali, o moço pediu muito obrigada a ele, porque ele falava que ele sempre batia a corrente durante a noite, porque era um momento de silêncio, era um momento onde as pessoas estavam em casa pra ver se alguém ia lá e arrebentava aquela porta ou fazia alguma coisa, entendeu? Em relação ao barulho. Só que ninguém tinha ido, só o Marcos, né, que foi e conseguiu. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma história um pouco mais pesada, né, mas bem complicada, né? Então, quando alguém está pedindo ajuda de alguma forma, né, a gente tem que ver o que é, né? Sempre ajudar ao próximo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.